Vamos agora ver então aqui o exercício 3, correspondente ao exercício 21, se não estou em erro, da ficha sobre funções trigonométricas. Vamos começar então aqui pelo 3.1. Portanto, pede para determinar a imagem de 13π sobre 6 por aquela função h que está aqui definida analiticamente por esta expressão. Portanto, o que é que temos de fazer então aqui neste exercício? Muito simples. Temos que utilizar a expressão analítica da função para calcular a imagem deste objeto, substituindo o x naturalmente por 13π sobre 6. Ficará então o h de 13π sobre 6 é igual a raiz 3 sobre 2, menos o cosseno de 2 vezes 13π sobre 6, mais π sobre 3. Portanto, ficará igual então a raiz 3 sobre 2 menos o cosseno. Aqui 2 vezes 13 dá 26. 26π sobre 6 mais π sobre 3. Ora, ficaremos então com... Reparem que, à partida, parece que este ângulo é da família π sextos e este, naturalmente, da família π terços. No entanto, este ângulo, na verdade, não é da família π sextos. Para eu identificar a família de um ângulo, a fração que o representa tem que estar o mais simplificada possível, tem que estar na forma irredutível. Ora, 26 e 6 são ambos divisíveis por 2. Significa que esta fração pode ser simplificada ficando em 13π sobre 3 mais π sobre 3. Ok? Portanto, afinal, este ângulo que à partida parecia da família π sextos, afinal da família π terços. Posso continuar. Ficamos então com raiz 3 sobre 2 menos o cosseno. Ora, 13π mais π dá 14π. 14π sobre 3. Para eu saber quanto vale o 14π sobre 3, o cosseno de 14π sobre 3, vou ter que decompor aquele ângulo. Ora, 14π sobre 3, o 14 não é divisível por 3, mas o 15, que está lá perto, é divisível por 3. Portanto, cosseno de 15π sobre 3 menos π sobre 3 ficará então igual a raiz 3 sobre 2 menos o cosseno, 15 a dividir por 3 dá 5, 5π menos π terços. Ora, ficamos então com raiz 3 sobre 2 menos o cosseno. Portanto, o 5π é o 4π, até não vale a pena complicar, 5π menos π terços. Portanto, 5π menos π terços está no... Portanto, 5π é a mesma coisa que o π, não é? 5π menos π terços está então no terceiro quadrante. Eu vou fazer aqui o círculo, talvez seja melhor acompanhar com o círculo para que se perceba melhor. Tal como eu já tinha dito nas aulas, os ângulos da família π, os π pares estão deste lado, portanto o 2π, o 4π, o 6π, e os π's ímpares estão aqui deste lado, no semi-eixo negativo ao x. Significa então que o 5π está deste lado aqui. 5π menos π terços. Vou ficar aqui no segundo quadrante, onde o cosseno é negativo. Portanto, ficamos então com menos. Menos, este menos é aquele menos que está ali. E depois, como o cosseno é negativo no segundo quadrante, ficamos com menos o cosseno do π terços. Ok? Então ficamos com raiz 3 sobre 2 mais o cosseno de π terços, que é 1 meio, portanto ficamos com raiz de 3 mais 1 sobre 2. E temos então aqui a imagem do 13π sobre 6 por esta função h. Partindo agora para o 3.2, pede para mostrar que π é período desta função. Vou só limpar aqui esta área. Pede então para mostrar que π é período da função. Ou seja, portanto, pretende-se mostrar que f de, neste caso, a função não se chama f, chama-se h, que h de x mais π é igual a h de x para todo x pertencente ao domínio de h. Portanto, vamos tentar provar então esta igualdade, que ela é verdadeira, calculando a imagem do objeto x mais π, que
que será igual, atendendo à expressão analítica da função h, portanto, que nós temos aqui que o h de x é igual a raiz de 3 sobre 2 menos o cosseno de 2 vezes esse x mais π sobre 3. Ora, neste caso, então, o h de x mais π, portanto, temos aqui o objeto. Neste caso, o objeto chama-se x mais π, tem esta designação, e, portanto, a imagem desse objeto será igual ao raiz de 3 sobre 2 menos o cosseno de 2 vezes o meu objeto, que é o x mais π. Ok? Está aqui o meu objeto. Mais π sobre 3. Portanto, o que nós fizemos foi só ir ali à expressão analítica da função h e substituímos o objeto x pelo objeto x mais π. Portanto, ficará então igual a raiz de 3 sobre 2 menos o cosseno, aplicando aqui a propriedade distributiva. 2 vezes x dá 2x e 2 vezes π dá 2π. Ora, arranjando um pouco aqui o argumento desta função cosseno, ficamos com 2x mais π terços mais 2π. Mais uma vez, temos aqui uma rotação que não vai ter qualquer influência no valor deste cosseno, o que implica que ela pode ser desconsiderada e ficamos então com raiz de 3 sobre 2 menos o cosseno de 2x mais π terços, não é? Isto porque, posso relembrar mais uma vez, rapidamente, isto porque se eu tenho um determinado ângulo e se a esse ângulo eu ainda acrescentar mais uma rotação de 2π radianos, vou voltar exatamente ao mesmo sítio e, portanto, o ângulo x e o ângulo x mais 2π são ângulos equivalentes, vão ter exatamente o mesmo cosseno. Portanto, se a este ângulo que eu tenho aqui, só 2x mais π terços, lhe somar mais 2π, eu vou voltar a uma posição exatamente igual à posição em que estava o 2x mais π terços, o que implica que o 2π é desnecessário. Isto acontece naturalmente porque a função, e convém justificar, claro, a função y igual a cosseno de x tem período 2π, ok? Ora, se repararmos com alguma atenção, o raiz de 3 sobre 2 menos cosseno de 2x mais π terços é exatamente a expressão analítica da função h. Acabámos de provar então que o h de x mais π é igual ao h de x. 3.3. Vamos então aqui limpar esta zona. Vou tentar novamente. Portanto, relativamente ao 3.3. Ora, relativamente aqui ao 3.3, determina uma expressão geral dos zeros da função h. O que nós pretendemos agora é então descobrir os objetos que têm imagem zero. No fundo, temos que resolver uma equação em que substituímos ali a imagem por zero. Ficamos então com raiz de 3 sobre 2 menos cosseno de 2x mais π terços igual a zero. Vamos então resolver esta equação trigonométrica. O primeiro passo é isolar a razão trigonométrica. Menos cosseno de 2x mais π terços igual a menos raiz de 3 sobre 2, ou seja, o cosseno de 2x mais π terços é igual a raiz de 3 sobre 2. Neste momento, depois de isolarmos a razão trigonométrica, temos então que equilibrar a equação. Vamos à tabela trigonométrica ou recolhemos à calculadora para descobrir qual é o ângulo que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, que é exatamente o cosseno do π sextos. Portanto, o cosseno de π sextos é o raiz de 3 sobre 2. A equação neste momento está equilibrada, porque eu tenho ambos os membros escritos à custa da mesma função cosseno. Significa então que o 2x mais π terços terá que ser igual ao π sextos.
Portanto, o 2x mais π terços terá que ser igual a π sextos mais 2 kπ, ou o 2x mais π terços terá que ser igual ao menos π sextos mais 2 kπ. Estou aqui a aplicar a fórmula para a resolução de equações trigonométricas com a função cosseno. Neste momento, a equação que eu tenho agora aqui é uma equação do primeiro grau. Vou isolar o x, passando o π terços, começando por passar o π terços para o segundo membro. Fazer o mesmo nesta segunda equação. Bom, sendo assim, π sextos menos π terços reduzindo aqui ao mesmo denominador, multiplicando ambos por 2, vamos ficar então com menos π sextos mais 2 kπ, ou o 2x é igual, portanto aqui multiplicando por 2, ficaremos com menos 3π sextos, menos 3π sextos corresponde a menos π meios. Peço desculpa aqui, enganei-me, menos π meios, mais 2 kπ. Ora, então o x, 2 está a dividir, está a multiplicar, peço desculpa, passa para o segundo membro a dividir, ficando menos π sobre 12 mais kπ. Atenção que divide também aqui o 2 kπ. Ou x igual a menos π sobre 4 mais kπ. Ficamos então aqui com a expressão geral dos zeros da função h. Passando agora para o 3.4. No 3.4, o que nós queremos aqui no 3.4 é então determinar o contradomínio da função h. Mais uma vez, à semelhança daquilo que temos feito nos exercícios anteriores, o que nós precisamos é de, por enquadramento, descobrir entre que valores variam as imagens da minha função. Então vamos lá ver. Ora, a função que está aqui, a função h, tem por base a função cosseno de x e, portanto, nós sabemos que o cosseno de x varia entre menos 1 e 1, isto qualquer que seja o objeto escolhido. Portanto, pensando primeiro nas transformações que ocorrem sobre os objetos, e porquê primeiro nessas transformações? Porque elas não vão afetar o contradomínio, portanto o cosseno de 2x mais π terços continuará a estar entre menos 1 e 1. Seguinte, temos aqui que multiplicar por menos 1 o valor do cosseno, portanto já é uma imagem, vou ter que multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, como é um número negativo, ao qual eu vou multiplicar todos os termos, vou ter que fazer aqui uma troca. Este vai passar para aqui, este vai passar para ali, e portanto ficamos com este 1 vezes o menos 1, vai ficar menos 1, menor ou igual que menos cosseno de 2x mais π terços, menor ou igual, e agora o menos 1 que está aqui a multiplicar pelo cosseno, a multiplicar aqui por este menos 1, fica mais 1. Por fim, falta somar raiz 3 sobre 2 a todos os termos, e portanto ficamos com menos 1 mais raiz 3 sobre 2, menor ou igual que raiz 3 sobre 2 menos o cosseno de 2x mais π terços, menor ou igual que 1 mais raiz 3 sobre 2. Muitos alunos dizem-me que eu não estou aqui a somar o raiz 3 sobre 2, aqui ao cosseno, mas na verdade estou, porque o raiz 3 sobre 2 é positivo. Tá bom? Ficamos então com f de x, ou neste caso h de x, é o nome da função h de x. As imagens desta função h variam entre menos 1 mais raiz 3 sobre 2 e 1 mais raiz 3 sobre 2. Okay? Então, o contradomínio da função h é o intervalo de menos 1 mais raiz 3 sobre 2 a 1 mais raiz 3 sobre 2. Temos então aqui o exercício 3.4 realizado. Para fazer o 3.5, vou manter aqui a 3.4, que vai fazer falta. Vou só aqui limpar estes cálculos auxiliares.
3.5, o que é que pede? Pede para determinar a expressão geral dos minimizantes da função h. O que são os minimizantes da função h? Vou tentar aqui obter uma representação gráfica, não propriamente desta função h, de uma outra função, mas só para vocês entenderem o conceito. O que são os minimizantes? Os minimizantes são os objetos que têm imagem mínima. Okay? São chamados minimizantes. Ora, qual é a imagem mínima desta função? No fundo, nós já descobrimos na linha anterior qual é a imagem mínima desta função e qual é a imagem máxima desta função. Não é? Aqui temos a imagem mínima e ali temos a imagem máxima. Portanto, a imagem mínima é aquele valor que ali está. Vem ali do contradomínio, é o menos 1 mais raiz 3 sobre 2. E a imagem máxima é o 1 mais raiz 3 sobre 2. Portanto, o que eu procuro são então os objetos que têm imagem menos 1 mais raiz 3 sobre 2. Para isso, recorremos então aqui à expressão analítica da função h, que estabelece exatamente a relação entre as imagens e os objetos da função. E substituo naturalmente as imagens por menos 1 mais raiz 3 sobre 2 para descobrir os respectivos objetos que têm essa imagem. Ora, vamos então resolver esta equação trigonométrica. O primeiro objetivo é isolar a razão trigonométrica, que o raiz 3 sobre 2 corta com raiz 3 sobre 2, e ficamos com cosseno de 2x mais π terços igual a 1. Agora, só temos que descobrir qual é o ângulo que tem cosseno igual a 1. Se rapidamente fizermos aqui um círculo trigonométrico, facilmente a partícula, ao movimentar-se aqui ao longo do círculo, há um momento em que a sua abscissa, o seu cosseno, é igual a 1, que é exatamente aqui. Portanto, correspondente ao ângulo 0 radianos, ou 2π radianos, ou 4π radianos, e assim sucessivamente. Portanto, podemos pôr então que o cosseno de 2x mais π terços é igual ao cosseno de 0. Isto porque, só aqui retificar um bocadinho isto porque o cosseno de 0 é igual a 1. Portanto, o 2x mais π terços será então igual a 0, mais 2kπ, e se eu aplicasse a fórmula, ficaria ou então o 2x mais π terços igual a menos 0 mais 2kπ, mas aí seria exatamente a mesma coisa, por isso não vale a pena. Aliás, olhando aqui para o círculo e para o movimento da partícula, há apenas um momento em que a sua abscissa é igual a 1. O seu cosseno é igual a 1, que é exatamente aqui no 0. Para se voltar a repetir essa mesma abscissa, eu tenho que dar uma volta completa, que aquele 2kπ está a representar. Ora, resolvendo agora aquela equação do primeiro grau, ficamos com 2x igual a menos π terços, mais 2kπ, e por fim ficará então x igual, aqui o 2 está a multiplicar, passará para o segundo membro a dividir, menos π sobre 6 mais kπ. Não esquecer que o 2 divide o menos π sobre 3, mas também divide o 2kπ. Daí ter posto kπ apenas. E temos então aqui a expressão geral dos minimizantes desta função h. Por fim, temos que ver o 3.6. 3.6 pede para determinar as coordenadas do ponto de interseção do gráfico desta função h com o eixo das ordenadas. Ora, o ponto de interseção do gráfico desta função com o eixo das ordenadas é este ponto que aqui está. Okay? Este ponto que aqui está é um ponto que garantidamente tem abscissa 0 e a ordenada é que é desconhecida. Ora, como é um ponto do gráfico da função h, então eu vou usar ali a expressão analítica da função h, que estabelece no fundo a relação entre
as suas imagens e os seus objetos e vou, naturalmente, substituir, porque neste ponto eu sei que o objeto vale 0, vou substituir ali o meu objeto por 0, então vai ficar com y igual a raiz 3 sobre 2 menos o cosseno de 2 vezes 0 mais π terços. 2 vezes 0 é igual a 0, como é óbvio. Ficamos então com raiz 3 sobre 2 menos o cosseno de π terços. Ora, o cosseno de π terços é 1 meio e, portanto, ficamos então com raiz 3 menos 1 sobre 2, o que implica que o ponto de interseção do gráfico de H com o eixo das ordenadas é o ponto, vou-lhe chamar P, de coordenadas 0 e raiz 3 menos 1 sobre 2. Sendo assim, terminamos aqui o exercício 3.6. Há alguma dúvida, já sabem, na próxima aula podemos falar sobre o exercício.